noite. E se chegamos aqui, se estamos aqui hoje, dia 8 de novembro de 2020, é no poder do amor do Senhor. Amém. Estamos aqui. Somos vencedores. Meu irmão Márcio Infante conosco. Já nos confraternizamos. Uma vitória, né, irmão Márcio? Glórias a Deus. Foi tão difícil o período que ele enfrentou, mas ele está aqui. Você também. Somos todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que o amor do Senhor nos envolva e que a gente diga com canções, com palavras, com as nossas orações, que a gente diga ao Senhor que Ele é tudo que a gente tem. Na verdade, Ele é tudo que a gente precisa. No dia que a gente reconhecer isso de forma íntegra, a gente vai ser a pessoa mais realizada na vida. E às vezes queremos outras coisas, senão o Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu preciso, tu és tudo para mim. Declare através dessa canção. Diga palavras do Senhor aí onde você está. Vá conversando com Ele. O culto ele não é para ser assistido. O culto ele é para ser prestado. Então você presta seu culto também da sua forma, como você quiser. A gente escolhe algumas canções que vão conduzindo, mas a adoração é sua, do seu Deus. Então o encontre nessa noite, porque Ele já está aqui. Você o ache, você o veja, que você se perceba totalmente entregue a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar e vamos cantar uma canção para o Senhor. Você que está em casa é muito bem-vindo também nessa live, a esse culto, a essa celebração. Vamos honrá-lo, não há outro como Ele. Como
fim. O Deus de tudo começa e tudo termina. Ele é tudo em nós. Ele é exaltado nessa noite. Ele é glorificado. Não há outro como o Senhor. Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tudo és Jesus, tudo és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tudo és Jesus, tudo és Jesus, tudo és Jesus, só tu és Jesus, tudo Senhor, louvado seja o teu nome. Pode aplaudir o Senhor. Ele é tudo. Ele é o único que merece. Não há outro que mereça a sua rendição. Nós vamos dizer isso para Ele. Que esse lugar, Senhor, que tudo que subir deste lugar seja honra e glória ao Senhor. Que tudo que produzimos aqui neste culto, nessa celebração, honre o teu nome. Que o Senhor se alegre, que o Senhor encontre em nós adoradores, muito além de cantores que cantam canções. Nós queremos ser os adoradores do Senhor, aqueles que sabem que o Senhor é tudo, aqueles que reconhecem a sua soberania e a sua fidelidade. Ó Deus, louvamos a Ti por teres enviado o Senhor Jesus a nós, o amado das nossas almas, nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Rei da Glória, Senhor dos Exércitos, aquele que manda, aquele que a gente obedece com todo prazer e toda a alegria. Somos teu povo reunido neste lugar, somos tua igreja aqui, celebramos o teu nome. Receba a honra e a glória, Pai. Faz presente em cada coração, que ninguém saia daqui sem ter tido um encontro especial com o Senhor, sem ter te ouvido de forma audível, sem ter reconhecido a sua voz. Louvado e agradecido és, hoje e eternamente. Amém. Amém. Já olhou quem está do seu lado? A gente não pode apertar a mão nem abraçar, olha lá, hein? Mas pode dar um tchauzinho, pode dar um sorriso, dá para ver pelo olhinho que você está sorrindo. É muito bom rever irmãos que estão vindo hoje pela primeira vez, visitantes que estão conosco, vocês são muito bem-vindos. Os irmãos que estão retornando depois de tanto tempo, o coração fica apertado, é bom revê-los. Vamos declarar a graça maravilhosa de Jesus. Quem tem poder sobre o pecado, irmãos? Ah, eu não ouvi, tem que falar mais alto para a máscara. Quem tem poder sobre o pecado? Jesus! Aleluia! É esse nome que nós estamos adorando nessa noite. Ele, só Ele, então celebre. Maravilhosa graça, teu amor que nos
Amém, irmãos? Amém. Que visão, eu fui privilegiado. Faz alguns minutos que eu cheguei e fiquei lá atrás, achei melhor. Fui acompanhando, pelo menos por essa lateral, o louvor, a inspiração, a entrega, a adoração que todos nós fazemos ao Senhor. Somos sim privilegiados por estarmos aqui. E essa maravilhosa graça nos alcançou. E isso é céu para mim. Amém? Oremos. Deus de toda graça, da maravilhosa graça de Jesus, manifestada na cruz do Calvário por cada um de nós, pelas tuas igrejas sérias, espalhadas na face da terra. Muito obrigado, Deus, pela adoração, pelo louvor que nós temos a oportunidade sim de ministrar, ó Deus,
e de que, ó Deus, nós manifestamos, ó Deus, com singeleza de coração. Imperfeitos que somos, ó Deus, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e irmãos da terceira idade, imperfeitos que somos, ó Deus, frágeis demais. Nós, ó Deus, somos alcançados para a maravilhosa graça de Jesus. E, ó Deus, desejamos sim, ó Deus, estar mais próximos, mais íntimos do Senhor. Nessa hora, Deus, nós entregamos ao Senhor dízimos, ofertas, tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque na verdade pertence ao Senhor. Que haja, ó Deus, no teu povo, cada um de nós, a seriedade, ó Deus, de nós, ó Deus, contribuirmos para a tua obra, para missões, para a tua casa, ó Deus. Nos ajuda, Deus, nós te pedimos desse propósito. Também entregamos ao Senhor, ó Deus, irmãos, amigos que estão aqui no templo, presencialmente, sim, mas aqueles que estão distantes, em outras cidades e até em outros países, que precisam, ó Deus, da tua provisão, que precisam, ó Deus, da tua providência, que precisam, ó Deus, da tua graça, do teu favor, ó Deus, de atos miraculosos do Senhor sobre a vida deles e das suas famílias. Nessa hora, ó Deus, te pedimos por amigos, por irmãos que estão em franco processo de recuperação de Covid-19, de outras doenças até, mas que, ó Deus, a tua mão de poder não se afaste, ó Deus, de cada um deles, e colocamos, ó Deus, como nós temos irmãos acessando as mídias da igreja, colocando o nome na esperança, na expectativa de serem sim, ó Deus, alcançados pela tua potente mão. Entregamos cada um deles, ó Deus, irmãos nossos, queridos que precisam de um aporte de emprego, ó Deus, homens e mulheres que de modo legítimo, de modo legal querem, ó Deus, levar o pão de cada dia. Nós colocamos também, ó Deus, sobre os teus cuidados a vida deles, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, por cada um de nós. E, ó Deus, ofertamos aqui o nosso louvor, ó Deus, que na verdade não é nosso, para o Senhor, ó Deus. Que o Senhor aceite-nos, ó Deus, nessa noite. Que, ó Deus, o que nós devemos fazer aqui, o Senhor possa, ó Deus, falar de modo profundo, como já tem falado desde o início desse culto. Que cada oração, que cada prece, que cada gesto que nós estamos aqui manifestando, possa, ó Deus, ser do alto dos céus contemplados. Porque o Senhor sabe exatamente como está o nosso coração nessa noite. Toma a tua igreja, ó Deus. Toma o ministério de louvor. Toma, ó Deus, cada irmão que está servindo ao Senhor com alegria. Desde os irmãos da recepção, do som, da multimídia, da transmissão, ó Deus. Que essa nossa vida de serviço possa ser compartilhada e recompartilhada. E possa alcançar pessoas, ó Deus, distantes de nós. Para que eles possam ficar próximos do Senhor. Te bendizemos, te honramos, adoramos o Senhor e fazemos esta oração no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, irmãos. Amém.
Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus. Amém? Primeiro eu preciso olhar. Agora você pode olhar também aí do lado, ó. Que riqueza, irmão. Pode olhar, irmão. Pode olhar atrás. Irmãos, eu cheguei e que vibração dos irmãos, que nesse sentido, emoção que nos leva para perto de Deus, não é uma emoção passageira. E isso nos ajuda, sabe, a ter esperança de que isso tudo que a gente está vendo aqui, esse afastamento, essas máscaras, está passando, vai passar. Amém? No final do culto, a gente tem uma coisa importante, um ajuste que a gente precisa fazer, mas eu falo no final do culto, nas comunicações. Queria pedir aos diáconos e diaconisas que ficassem de pé no seu lugar. A igreja, e aí os irmãos que estão aqui presencialmente, estão vendo irmãos e irmãs que hoje celebram como batistas brasileiros, dia do diácono e diaconisa em todo o nosso país. Então, quando eles ficam de pé, eu queria, em nome da igreja, da liderança da igreja, agradecer aos irmãos e às irmãs, porque os irmãos são servos e servas fiéis do Senhor. Minha gratidão e reconhecimento sincero de que o trabalho dos irmãos no Senhor não tem sido em vão. Muito obrigado pelo suporte, pelo acolhimento, por tudo que nós temos feito como igreja do Senhor,
E sim, vou ser repetitivo, a igreja tem sido igreja como nunca imaginou ser. Esse ano, meus irmãos, em termos de serviços diaconais, de líderes da igreja, não foi perdido. Está sendo ganho um ano para a glória do Senhor. Muito obrigado. Poder sentar, irmãos. No final, os outros irmãos, não deixem de dar um oi, um joinha, um abraço de longe, assim, nesses homens e mulheres. Seguir à frente nos fortalece. É o que nós iremos pensar nesta noite. E quero registrar assim a nossa gratidão àqueles que estão nos visitando, àqueles que estão se aproximando, àqueles que estão se achegando oficialmente a Jardim Santíssimo, a todo uma gratidão que nos envolve sim a pessoas que estão acompanhando lives de longe da igreja, mas também que são daqui de perto e querem conhecer a igreja do ponto de vista de templo. Então, não posso deixar de registrar, irmãos, rostos diferentes que eu ainda não tinha percebido, ou não tinha reparado, porque é muita gente, então queria deixar esse registro também. Mas queria pensar com os irmãos, com os amigos, sobre seguir à frente nos fortalece. E o texto é de 1 Samuel, capítulo 17, versos de 37 a 47. Deixe a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe no texto e em outros textos o que a mensagem salta aos nossos olhos. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz me espera. Então vamos para o amém. Quem achou, diz amém. Está melhorando. 1 Samuel 17, de 37 a 47. O texto é um texto conhecido dos irmãos. O texto é um texto que nos leva para dentro de uma história, em um momento de crise, em um momento de decisão, em um momento talvez distante de nós nesse sentido, mas de que era preciso seguir à frente e ser fortalecido pelo Senhor, não nas nossas armas, não nos nossos argumentos, não nos nossos pressupostos, não naquilo que a gente sabe ou não sabe fazer, mas era necessário seguir à frente. E essa história nos conta aqui, e eu faço um recorte, um pedaço dessa história. Você deve estar com a sua Bíblia aberta aí, e o texto diz assim, de 1 Samuel 17, 37 a 47, que diz assim: Disse mais Davi, o jovem Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos ou pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão de sua funda e foi se aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus dedos, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, vamos juntos esse verso? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Deus, nós oramos sobre a tua palavra, na perspectiva, na esperança, no entendimento de que ela fale profundamente aos nossos corações. Cada pessoa que entrou por essas portas, ó Deus, cada pessoa que de algum jeito está nos assistindo, o Senhor sabe exatamente como está o coração nessa hora. Ó Deus, que diante do quadro que a gente tem vivido, e não falamos, ó Deus, só de uma pandemia, falamos de tantos momentos que a vida pode ficar paralisada. Nós te pedimos que de modo corajoso, ó Deus, o Senhor Jesus, Senhor nosso e Salvador, nos impulsione a seguir à frente, a estar à frente, alicerçados na tua palavra e em mais nada. É o que nós te pedimos, te agradecemos, e que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Seguir à frente nos fortalece. A gente pode pensar assim durante alguns minutos, irmãos, amigos, sobre persistência na vida cristã que nós temos, ou na vida cristã que nós podemos abraçar, se a gente ainda não tem a certeza de que quando nós deixarmos essa vida, nós estaremos na eternidade com o Senhor. É preciso sim pensar sobre momentos de decisões na nossa vida, coisas que nós precisamos fazer e temos protelado. Mas, meus irmãos, antes de entrar nesse texto, quero pensar com os irmãos, com os amigos, sobre quantas histórias você conhece de superação. Quantas pessoas você conhece de casos em que talvez uma enfermidade, uma situação gravíssima se instalou na vida e a vida deu o seu jeito, mas nesse sentido de que essa pessoa, pautada na palavra de Deus, sabe, imersa no que Deus quer fazer na sua vida, ela dá uma guinada na vida. Nós temos exemplos aqui de pessoas que enfrentaram, sabe, agruras, momentos difíceis demais na vida e seguiram adiante, para frente onde as coisas acontecem, e olhando para o alto onde o Senhor está. Fatalmente um de nós conhece, olha, eu conheço um caso de uma pessoa, você vai lembrar de uma pessoa de outro estado, de outro país, enfim. Nós temos na vida essa dinâmica de que quando a vida tenta nos paralisar, é preciso seguir adiante. Afrontados, ou então, muitas das vezes, nos dramas da vida, a gente precisa seguir adiante. Então, pensar nessa noite sobre seguir à frente nos fortalece, significa dizer, sim, que é preciso continuar. Meus irmãos, eu estou começando a diminuir o ritmo, em que sentido? De esquecer um pouco o março, quando a pandemia se instalou, e olhar para frente. Isso vai, sabe, nos deixando um pouco para baixo. Eu estava fazendo uma conta nos textos que você recebe, se quem aqui não recebe, eu posso te passar todo domingo. Eu estava fazendo uma conta, sabe, 170 dias, 162. Irmãos, isso não está muito legal. Então é melhor eu olhar para frente, onde de fato as coisas acontecem, para o alto onde o Senhor está. Olhar esse texto do jovenzinho, franzino, Davi, praticamente, Isaías e Davi têm o mesmo corpo, magrelo, ninguém dava valor por ele, e ele está em uma história extraordinária de um marco na vida de Israel, de uma batalha sangrenta assim, de uma luta em que acontece entre o povo de Israel e os filisteus. Mas, meus irmãos, antes também de entrar nesse texto, é preciso a gente pensar desses casos que a gente conhece, de homens ou mulheres, talvez até de crianças, irmãos. A gente estava orando aqui por crianças que superaram uma crise extraordinária, uma crise, sabe, de modo miraculoso, irmãos. Irmãos, pensar de que é preciso seguir à frente, irmãos, nos dá a ideia de persistência nessa vida que a gente tem vivido, nesse momento doido que a gente tem vivido. Lembro de exemplos da Bíblia, porque a Bíblia conta assim, irmãos, histórias que foram, sabe, de pessoas que foram fortalecidas porque seguiram adiante. Não ficaram paradas, não ficaram estagnadas, não se vitimizaram e disseram, olha, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, seguiram adiante, olhando para o Senhor, na força do seu poder. Então, pensar sobre pessoas reais, que foram, sabe, gente como a gente. E eu lembro do primeiro, vou citar aqui alguns apenas, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Moisés, um mar vermelho,
um exército de Faraó poderoso, bélico, armado, vindo, sabe, cercar o povo de Israel, um mar vermelho, e a gente já sabe a história. Moisés faz o quê, Senhor? Clama a Deus, e ele segue à frente. Então, deixa eu fazer aqui, já que a gente está no mês da música, os irmãos sabem, nós celebramos o mês da música em novembro, cantamos aqui, adoramos a Deus. Então deixa eu fazer aqui só um acerto em uma canção que às vezes a gente canta, mas teologicamente diz o texto que o povo não passou por cima do mar, como alguém compôs a música. O povo passa pelo mar a seco. Então tem uma canção que tem isso, se Deus não abrir o mar, ele vai... Não, peraí, o texto está dizendo que o mar se abriu. Moisés seguiu adiante com o povo. Daniel, quando é publicado o decreto do rei, que se todas as pessoas ao ouvir o som da trombeta, da buzina, enfim, dos instrumentos, não se ajoelhassem, seriam penalizados. Daniel fica sabendo disso e ele não fica paralisado. Ele faz exatamente como no dia anterior ao decreto. Se punha de joelho e orava 3 vezes ao dia ao seu Senhor. Ele não fica paralisado diante de uma crise que estava sendo instalada para que as pessoas pudessem adorar um homem. Ele continua adorando a Deus. Por que não lembrar de uma mulher? Deixa eu falar agora de mulher. Uma mulher que tem uma hemorragia intensa, que tem um problema de saúde, que havia gastado com tudo com o médico. Ela não fica paralisada diante de uma multidão que, sabe, pressiona Jesus. Ela dá o jeito dela, ela, sabe, se embrenha no meio do povo e ela toca na orla das vestes de Jesus. E ela é curada. Por que não lembrar também de Ruth? E aí volto no Antigo Testamento. Ruth com Noemi. E ela fala uma frase, sabe, emblemática, fantástica demais, porque o teu Deus é o meu Deus, onde pousares, ali pousarei. Diante da crise, da fome, da ameaça da vida, ela, junta com a sua sogra, e ó, vão adiante, não ficam paralisadas. Agora sim, por que pensar, irmãos, em Davi, esse jovem Davi, que tem a ver comigo, com você, porque ele enfrenta um gigante. Quantos gigantes nós enfrentamos, irmãos? Gigantes que, sabe, diariamente surgem na nossa vida. Quando parece, né, que se livra de um problema, aparece outro maior. Esse Davi aqui, franzino, jovem, inexperiente, que cuida de rebanho, nos ensina como esses aqui, esses que eu citei, Moisés, Daniel, aquela mulher que a gente não tem o nome, Ruth, enfim, de que o escritor de Hebreus 11:34 diz de um modo especial para todos nós: apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Davi cumpre a sua missão, e nós aprendemos algumas lições nesse texto que eu separei de apenas 10 versículos, do 37 a 47. No enfrentamento a Golias, filisteu, que afrontava o povo de Deus, ele segue adiante. Ele segue adiante e é fortalecido pelo próprio Deus. Então, nesse momento de batalha, diante das afrontas que o gigante Golias faz a Davi e ao povo de Israel, diante de tudo que ele tinha vivido até ali, o jovem fraco, mas belo, moço, decide então, com a permissão de rei Saul, enfrentar. O texto que lemos conta que Saul o ajuda a vestir, enfim, toda a sua armadura de bom guerreiro, de bom soldado. Davi não consegue andar com aquilo, diz os textos que nós acabamos de ler. Mas ele faz alguns movimentos de que nos leva para perto do que é Deus na nossa vida, do que precisa ser Deus. Queridos, nós não estamos aqui por acaso. Nós nos arrumamos, saímos da nossa casa. Estamos aqui adorando a Deus, cultuando a Deus, mas amanhã ou hoje mesmo nós estamos enfrentando gigantes na nossa vida, gigantes de relacionamento familiar,
gigantes de problemas financeiros, gigantes de desemprego, gigantes de drogas na família, gigantes, sabe, de toda espécie. Faça a sua lista pessoal, que você vai ver que são gigantes que surgem diante de nós. Mas essa história de Davi nos remete e nos leva a seguir em frente, porque aí sim nós seremos fortalecidos. Não dá para ficar paralisado ou paralisada diante dos dramas da vida. Não dá para ficar, esperando sabe lá o quê? Alguém, uma pessoa, amiga. Mas é preciso, irmãos, aprender nessa história lições importantes, irmãos. E é o verso 37 que abre o texto, e olha lá o que diz. Disse mais o Davi falando para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, ele me livrará da mão do filisteu. E é Saul que diz a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Primeira lição preciosa, que é preciso seguir à frente, e isso sim vai nos fortalecer. Não dá para ficar parado, irmãos. É preciso seguir adiante, porque o Senhor está conosco. Quase ouviu o aleluia do Ivens. O Senhor está conosco, meus irmãos. Não fique paralisado, esperando o quê? Siga adiante, porque é Saul que vê na vida de Davi. Olha que coisa preciosa. Tem um detalhe do texto que a gente acha que a coragem de Davi, ela na verdade ela é vista por outro. Porque Saul tenta, o instrumentalizar, tenta colocar todas as armaduras nele, o ajuda, ele não consegue andar, ele não consegue fazer nada com aquilo, mas Saul pontua para Davi: o Senhor seja contigo, vai. Você percebe isso? Vai é diferente de pare. É para ir, meus irmãos. A primeira lição preciosa é de que Saul estava vendo a fé de Davi, estava vendo, o compromisso dele, estava vendo a decisão dele, estava vendo a persistência de lutar contra todo um gigante. E, na verdade, o texto, o que Davi depois faz, você pode ler em casa o final, a cena ela é muito forte. A cena aqui, quando Davi, a gente conhece a história, quando Davi mata o gigante Golias com uma pedra, e depois o que ele faz é forte demais. Talvez você tenha que ter estômago para tentar imaginar essa cena aqui, mas isso tudo autorizado, fortalecido por Deus. Então a preciosa lição que a gente aprende, o ponto de partida aqui, meus irmãos, é de que é a certeza de fé. Saúl diz para ele: então vai. Então é a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos. É preciso sim, irmãos, ter essa certeza de que Deus está conosco. Deus está conosco. Não os nossos aprendizados, não talvez a nossa maneira de ver a vida positivamente, não talvez, aquela nossa experiência. Meus irmãos, o Senhor está conosco. É Saúl que diz para ele: vai. E aí ele segue adiante. E ele já é fortalecido, porque essa história a gente já conhece, mas vamos aqui tentar ver pedaços dela para você ver como é importante seguir à frente, porque aí sim nós seremos fortalecidos. É a primeira e preciosa lição. Saúl enxerga isso na vida de Davi de modo muito claro. É em ter a certeza de fé, irmãos. Assim como Moisés, e o escritor de Hebreus vai dizer: Moisés ficou firme como vendo o invisível. Que coisa! Mas como é que é isso, pastor? Ver o invisível. Fé, o elemento da fé, que segundo o próprio escritor de Hebreus é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo nada ainda? É fé. Creia no Senhor. É a certeza de que Ele está conosco. É quase que Eliseu, lembra de Eliseu? Abre, Senhor, os olhos desse moço para que ele veja que maiores ou mais gente está conosco do que com eles. Abre os olhos, Senhor, desse moço. É Eliseu. Então aprenda essa primeira e preciosa lição. É preciso seguir, ir na certeza de que Deus está conosco. Isso é exercício da fé, irmãos, isso é persistência. Segundo texto, e segunda coisa que esse texto nos remete, irmãos, nos leva a seguir à frente e nos fortalecer, e isso é necessário, mas tem muita gente que fraqueja nesse ponto aqui. Assuma as suas responsabilidades.
siga, não seja irresponsável. Sabe o que Davi faz, irmãos? E é o verso 40 que nos diz isso. No 39 diz que ele veste a roupa de Saul. A espada fica balançando lá na roupa dele. A armadura pesa. Davi diz, eu não posso andar com isso. Nunca experimentei isso. Davi diz o texto no 42 que ele era moço, ruivo, sabe, era um menino, cuidador de ovelha, percebe isso? Não tinha nada a ver com guerra. E aí no 40, Davi toma uma decisão de assumir o que ele era, as suas responsabilidades. Davi era de fato, então, pastor de ovelha. Olha o que o 40 diz, ele pega o seu cajado na mão, e isso tem um simbolismo extraordinário, mas é a vida prática agora dele. Ele pega 5 pedras, a minha versão diz seixos, mas são pedras arredondadas, ou seja, já com propósito. Olha que coisa. O cara era bom. Coloca no alforje, local onde as pedras ou pedrinhas tinham que ficar, e aí lança a mão da sua funda e se aproxima do filisteu. O 40 nos ensina que é preciso assumir as suas responsabilidades e seguir adiante sim, para que você seja fortalecido. O problema nosso nós fugimos daquilo que nos é inerente, daquilo que é preciso ser feito. Deixa que o outro faz, não vou fazer. A gente usa o elemento de adiar, deixa para depois, enfrente a crise, enfrente o problema, assuma o que você é de fato. Davi aqui despreza a armadura de Saul, e aí assume o que ele é pastor de ovelha, e na força do Senhor ele vai enfrentar esse gigante desse jeito, e ele vai, a gente sabe da história o que acontece, ele vai com uma coisa que o próprio Golias, coitado, faz chacota dele, amaldiçoa ele e o povo, diz que ele, olha, como é que você vem, você acha que eu sou algum cão para você vir com paus sobre mim? Enfim, mas, sabe, independente do que os seus inimigos ou os seus gigantes falem para você, assuma o que você precisa ser feito. Isso é responsabilidade, isso é zelo pelo que você é, pelo que você faz na vida, meus irmãos. Davi assume, e meus irmãos, não é com espada, não é com couraça, não é com capacete, ele assume o que ele tinha, o que ele era de fato. Eu quase lembro aqui de Josué capítulo 1, quando ele, substitui Moisés, é o Senhor que diz para ele, esforça-te, tem bom ânimo. Irmãos, acorde, algumas coisas você precisa fazer sim, assuma a sua responsabilidade, não coloque na conta de Deus aquilo que você precisa fazer. Davi, ora bolas, precisava pelo menos pegar a sua funda, ou você quer tudo? Senhor, manda a pedra, cadê a funda, Senhor? Não tem não, não existe isso. Davi assume o que ele precisava fazer diante de um gigante, e notem, essa aqui, se pela manhã eu compartilhei sobre lógica com os irmãos, da lógica de Deus, a lógica humana, irmãos, é exatamente isso, não se enfrenta um gigante, não se enfrenta um tamanho daquele problema, com uma funda, com pedrinhas. Essa é a lógica de Deus, mas a nossa lógica diz que a gente tinha que ir como Saul, armadura, espada, couraça, tudo como manda o figurino, mas Davi assume o que ele é, e ele se esforça, e ele segue adiante. Terceira lição preciosa, irmãos, de que ele segue não no nome dele. Olha aí o verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, vamos ler junto? Isso até me arrepia, vou beber água. Vamos junto. Eu fico imaginando, eu não vi essa parte da novela, do filme, enfim, nem sei se teve. Mas, meus irmãos, eu fico imaginando um cara fraquinho, olhando para um homem de 2 metros, 3 metros, e dizendo assim, juntos, e quando você declarar isso aqui, lembre-se do seu problema, do seu gigante. E foi isso que Davi fez. Vamos juntos? Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando afronta você esse problema, esse gigante, não afronta você diretamente, afronta o Deus que você crê.
Então, é preciso entender essa preciosa e última lição. Ele segue em nome do Senhor, não em seu nome. E eu lembro de Jesus, do Cristo que nós amamos, Senhor nosso, Salvador nosso. Tudo o que pedires em meu nome, eu farei. É o mesmo Jesus que diz: haverá alguma coisa difícil para o Senhor? É o mesmo Deus do profeta meu xará Isaías que diz: operando Deus, operando eu, quem impedirá? É o mesmo Deus que diz, Paulo, na sua carta teológica para Romanos: se Deus é por nós, é no nome de Deus, não é no nosso nome, irmãos. Então esqueça os seus diplomas na parede, esqueça a sua experiência, esqueça, isso não vale nada diante do Deus Todo-Poderoso que nós adoramos e declaramos que sabe, nós queremos estar na sua presença. Queridos, o texto está nos levando assim, seguir à frente, porque aí, esse Davi, franzino, fraco, foi fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não estou contando a história toda, porque Davi vai sim diante de Golias, gira a sua funda. E aí eu lembro de minha professora de EBD, irmã Eunice, que foi chamada à presença do Senhor com 103 anos. Irmã Eunice me ensinava: canta, Isaías, e dá o maior trabalho, que eu nunca cantei nada, desde aquela época. Então, canta, Davi gerava, e eu não lembro mais do corinho direito, e ela falava do Davi, eu nem lembrava o que era isso direito, eu cantava assim mesmo, mas ela dizia: Davi gerou a sua funda e atingiu em cheio o gigante Golias. Meus irmãos, é seguir o nome do Senhor, não no nosso nome. O que é o nosso nome, irmãos? Ela é referência da nossa identidade. Por outro lado, o nosso nome tem esse sentido de que o Senhor diz que na palma das suas mãos está o registro dos nossos nomes. E os nossos nomes estão no livro da vida, mas nesse sentido é maravilhoso, sim. Mas, meus irmãos, para o enfrentamento dos seus gigantes, dos seus Golias, para o enfrentamento de que a vida agora precisa, sim, seguir à frente, é preciso nós pensarmos de que é no nome do Senhor, não no nosso nome. É preciso seguir à frente. E eu quero quase que caminhar para o fim para dizer, meus irmãos, quando a Bíblia fala de olhar para trás, ela fala de uma referência da mulher de Ló. Todos tiveram a oportunidade de sair correndo e olhar para frente, seguir à frente. Aquela mulher olha para trás e diz o texto que ela se transforma em um fenômeno sobrenatural, em uma estátua de sal. Se eu posso dar um salto gigante, eu vou para o Senhor nosso Jesus, Salvador, de que menciona algo sobre olhar para frente, de que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então pare de olhar para trás. Eu prometo aos irmãos, eu estou falando numa live, eu não quero mais ficar pensando em março de 2020. Deixa eu repetir mais uma vez, irmãos, com muita tristeza eu falo isso e compartilho com os irmãos. Cristãos que dizem, esse ano foi perdido, pastor. Não fale isso nunca mais na vida, porque foi o ano em que você teve a oportunidade de se aproximar mais de Deus, mas também quem estava mal foi o ano que foi revelador, e aí cai mais ainda. Esse ano nós temos a oportunidade, irmãos, de ser igreja como nós nunca fomos, de você ser cristão, ser cristã, ser uma pessoa, sabe, próxima de Deus. Esse ano foi talvez um dos anos que a igreja como um todo, todas as igrejas, clamaram mais a Deus, porque é preciso seguir à frente e ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então não vale a pena ficar olhando para trás, sentindo as suas agruras, sabe, os seus dramas. Siga à frente. A ordem divina sempre foi seguir à frente. Então, que você persista assim na sua vida, irmão. Que você entenda os seus gigantes e como Davi você possa agir como ele, porque é preciso saber que o Senhor está conosco, saber de que eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, sim, diante de Deus, diante da minha família, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. E por último, eu tenho que seguir não no meu nome, que é falível, mas no nome do Senhor, no nome, sabe, que é sobre todo nome.
no nome de Jesus. Eu quase canto aqui, no nome de Jesus. Vou parar, senão vou pedir para cantar. É poderoso, irmãos, é poderoso. Olha, meus irmãos, eu termino dizendo de que o 47 diz Davi para o ainda vivo gigante Golias: e saberá toda esta congregação, o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Queridos, saberá, vai saber, no tempo dele, não da nossa forma, que só o Senhor é Deus. Em casa, leia o restante da história, que é densa, mas que diz que o Senhor foi Senhor de Davi e foi Senhor do todo o povo de Israel. Siga em frente, seja fortalecido, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Amém.
Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Não tenha medo de enfrentar os seus gigantes. Meus irmãos, nós estamos quase encerrando. Nós estamos quase encerrando. Nós estamos quase encerrando. Tudo bem. Quando eu cheguei, estava chovendo um pouquinho. Vai ter só um fundo musical que eu quero ler, só uma estrofe. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces dos hinos. Ele é meu e também seu Senhor. Isaías também é poeta. A letra não é minha não, é uma canção que a gente vai cantar muito em breve. Em breve. Meus irmãos, eu quero dar dois informes importantes. O primeiro é que a igreja tem uma campanha permanente das primícias. Irmãos podem ajudar e podem procurar os diáconos. A igreja tem sido igreja operosa nesse sentido também. Então, ajude nas primícias. São quilos, enfim, material que ajuda famílias da igreja, de fora da igreja também. Então, procure se formar nas nossas mídias e também com os nossos diáconos e diaconias. Irmãos, domingo que vem, nós teremos as eleições. Eu preciso que o irmão preste muita atenção nesse informe. Por uma questão de prudência nossa, de cuidar dos uns com os outros, nós não teremos culto presencial no domingo, dia 15, na quarta, dia 18 e no domingo 22. Eu explico por quê. Dia 15, os irmãos sairão para as mais diversas zonas eleitorais ou sessões e o irmão vai exercer o direito de voto. A primeira coisa que eu queria dizer é: entenda o que um partido de esquerda faz, o que um partido de direita faz, o que um partido de centro faz. Conheça o seu candidato. É um ato responsável, legítimo, mas, por favor, não faça por influência de alguém. Entenda o quadro que a gente vive. Eu não estou aqui para dar aula de política ou dizer que você tem que votar nesse candidato, mas nós precisamos, com muita sabedoria, saber fazer esse processo. Então, ajude. Só que nós estaremos saindo. Os irmãos terão contato com muitas pessoas. E a curva que a gente analisa do Covid-19, está aqui nós de máscaras, estamos no distanciamento, o irmão, sabe, foi aferida a sua temperatura. Todos esses cuidados nós continuaremos. Só que do dia 15 para o dia 22 são mais 7 dias. Então nós não sabemos como a gente vai, com quem a gente vai ter esse contato. A prudência diz que a gente tem que sempre ter esse cuidado. Por isso nós não teremos a lista de inscrição para os cultos presenciais de 15, quarta-feira 18 e domingo 22. Acompanhe nas mídias da igreja como nós faremos, mas nós vamos ter culto online. Isso está mantido, mas por uma questão de prudência nós não teremos culto presencial. Nós temos irmãos aqui da área de saúde. Nós temos testemunhos de casos recuperados de Covid-19. E a gente pode dizer, graças a Deus. Amém, aleluia. Amém. O Senhor é bom. E nós precisamos continuar com esse cuidado. Pastor, isso é necessário? Sim. E aí a gente tem a dúvida ainda se no Rio de Janeiro vai ter segundo turno no domingo 29. Então acompanhe nas mídias da igreja, nós estaremos informando tudo isso aos irmãos. Mas é por esse tempo, irmãos. Então, entenda com muito carinho, muito amor essa palavra. Nós queríamos estar aqui. Eu era o primeiro a estar aqui. Mas a gente vai ter contato, então a curva a gente tem que analisar sempre uma semana depois, porque aí vai fazer os 15 dias. Então, dia 15, nós não teremos culto presencial, que é domingo que vem. Dia 18, a quarta-feira, e domingo 22. No dia 29, ainda nós iremos divulgar. Acompanhe as mídias da igreja, você vai ser bem informado sobre isso. Vamos para a bênção? Vamos ficar de pé? Acertei? Acertei. Vamos ver a vontade. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem suas mãos. De um jeito ou de outro, irmão, nós estamos pedindo a bênção do Senhor, o fortalecimento do Senhor, o enfrentamento dos nossos gigantes a partir dessa semana. Então, oremos ao Senhor. Que amor de Deus, o nosso Pai, Pai que nos fortalece para todas as batalhas da vida.
graça de Jesus, extraordinária graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Consolação do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que nos convence dos nossos pecados, mas também da justiça e do juízo. Seja com todos nós, Igreja Batista Jardim Santíssimo, com os irmãos aqui presentes, com aqueles que estão nos assistindo. E porque nós podemos cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E toda a Igreja do Senhor diz: amém, amém. Deus te abençoe. Nós vamos para a última canção. Como a gente vai ficar 2 domingos, pelo menos, sem estar nessa comunhão aqui, irmãos, eu quero repetir Maravilhosa Graça. Desculpa, pastor, porque foi muito bom. Vamos de novo no Maravilhosa Graça, irmãos? E vamos para casa levar essa sensação de como foi bom estar aqui. Que ela perdure por esses 15 dias e depois a gente retorna. Maravilhosa Graça. Obrigada, Bruno. Quem tem poder sobre o pecado, o